Bom dia, um feliz dia. Vamos mais um estudo da lição. Hoje nós vamos estudar a lição do dia 27, domingo. Título da lição: Vermes Imortais. E aí, a lição pede para a gente estudar aí Marcos 9, 42 e 48 e Isaías 66, 24. Pede para a gente comparar esses capítulos e versículos aí, né? E aí, como é que a gente entende essa expressão lá em Marcos 9, 48? Não lhes morre o verme. Então, no decorrer da lição aí, a própria lição vai responder essa pergunta. Então, a lição vem começando da seguinte forma. Alguns interpretam o substantivo singular verme, lá em Marcos 9, 48, como uma alusão à suposta alma ou espírito desencarnado do ímpio, que após a morte voa para o inferno, onde nunca morre e sofre eterno tormento. Nós já vimos que a morte, quando uma pessoa morre, né, o corpo dela físico, né, volta ao pó da terra e o fôlego ou espírito volta para Deus. Nós já estudamos isso, entendeu? Então, e a pessoa, quando ela morre, ela não tem mais consciência de nada. Ela é uma pessoa inconsciente, ela não sabe mais nada do que está acontecendo. Então a gente se torna uma pessoa inconsciente. E só vamos acordar naquele grande dia, né? Se nós hoje estamos preparados para isso, e quando morremos, Jesus vai vir nos resgatar. E naquele grande dia, quando ele voltar, na sua segunda vinda, irá resgatar aqueles que morreram em Cristo. Que nós possamos estar preparados para esse dia, não é isso? E continuando aqui, mas essa interpretação não reflete a noção bíblica da morte inconsciente, foi aquilo que a gente acabou de explicar, né? Também ignora o contexto dessa passagem no Antigo Testamento. Na verdade, verme, no singular, é usado para denominar os vermes de modo geral. Não quer dizer um único verme. A referência é a vermes que se alimentam dos corpos em decomposição. Lá em Marcos 9, 48, Jesus citou Isaías 66, 24, que diz: Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Ele está falando aí dos ímpios, né? Essa cena metafórica, assustadora, retrata um campo de batalha, com os inimigos de Deus mortos no chão e sendo destruídos. Aqueles que foram desobedientes à palavra de Deus, aqueles que não seguiram o testemunho de Jesus e não tiveram a fé em Jesus. Os corpos não consumidos pelo fogo são decompostos pelos vermes, ou talvez primeiro pelos vermes e depois pelo fogo. Seja como for, não há nenhuma referência de qualquer suposta alma que escape da destruição do corpo e voe para o inferno. Então a gente já sabe que o inferno também ele quer dizer sepultura. Então a gente tem que ficar atento a isso também. Continuando, e os vermes que nunca morrem? Pergunta. A linguagem metafórica de Isaías 66, 24, citada lá em Marcos 9, 48, não sugere que esses vermes sejam imortais. Vermes imortais? A ênfase é o fato de que os vermes não deixam sua tarefa incompleta, ou seja, em outras palavras, eles continuam a devorar os corpos dos ímpios, aqueles que não seguiram os mandamentos de Jesus, não tiveram a fé em Jesus, não foram obedientes a ele, até que eles sejam totalmente destruídos. É isso que quer dizer. Por outro lado, os filhos de Deus, que foram fiéis a Deus, seguiram o testemunho de Jesus, foram obedientes, eles habitarão alegremente nos novos céus e nova terra que estão sendo preparadas por Jesus e adorarão a Deus em sua própria presença. Isso está lá em Isaías 66, versos 22 e 23. Com destinos tão contrastantes em mente, não é de admirar que Jesus tenha declarado que seria muito melhor alguém entrar no reino de Deus sem uma parte crucial do seu corpo, sem a mão, pé, o mesmo olho, do que ter o corpo perfeito,
que será destruído por vermes e fogo. Isso está lá em Marcos 9, 48, 42 a 48. Então, o que ele quer dizer aí é que vale mais você perder um pé, perder uma mão, perder um olho, do que você perder a sua salvação. Então, irmãos, não há meio termo. Teremos vida eterna ou destruição para sempre, uma destruição eterna, ou seja, morte eterna ou vida eterna. Qual deve ser a sua escolha hoje? Eu escolho a vida eterna, e você? Então, para que você continue nesse caminho da vida eterna, é necessário que você aceite Jesus no seu coração, na sua vida, siga os seus preceitos, seja obediente a Ele e tenha fé e o testemunho em Jesus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Que você faça isso diariamente na sua vida, porque uma vez salvo, não significa que você está salvo para sempre, não é isso? Mas você tem que buscar a salvação diariamente na sua vida, ou seja, buscar a Jesus diariamente na sua vida. Todo dia é um dia de oportunidade, e esse dia você tem que estar preparado. Por quê? Não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Por isso que nós temos que estar hoje preparados para esse grande evento. Que Jesus te prepare, que Jesus me prepare, que nós possamos estar preparados nesse grande dia, quando Jesus voltar para resgatar os seus escolhidos. Deus te dê um ótimo domingo, de paz, tranquilidade, é meu desejo e minha oração. Amém.